Vai seguir com outros assuntos, porque pelo menos 492 pessoas morreram, 1.640 ficaram feridas nesta segunda-feira, depois de Israel lançar um poderoso ataque aéreo contra o Hezbollah no Líbano. Pouco antes, as forças de defesa do país judeu haviam alertado a população civil para que se afastasse imediatamente de possíveis posições e depósito de armas dos terroristas. O ataque é o mais amplo desde o início do conflito há pelo menos um ano. Pela manhã, Israel atacou regiões do sul e do leste do Líbano e mais tarde bombardeou Beirute, que é a capital do país. Cerca de 1.300 alvos do grupo foram atacados de acordo com os militares israelenses, dentre eles um dos comandantes do alto escalão do Hezbollah. Luiz Felipe Dávila, nova fase da guerra do Oriente Médio em curso. Houve o anúncio na semana passada por parte das forças de defesa de Israel. Agora o Hezbollah é o alvo do exército de Israel. Dávila, o que a gente precisa refletir, considerar, quais devem ser as consequências dessa ofensiva de Israel? Caniato, desde o ataque do dia 7 de outubro do ano passado, aquele ataque bárbaro, que foi o ataque mais traumático na história de Israel, o povo israelense determinou que não vai mais tolerar as ações de organizações terroristas como o Hamas e o Hezbollah. E eles vêm agindo de maneira sistemática esta guerra contra o terrorismo. Não é uma guerra contra uma nação, é uma guerra contra dois movimentos terroristas, o Hamas e o Hezbollah. Então, essa persistência vem ocorrendo de uma maneira concreta e obcecada para destruir essas duas organizações. E eles vão cumprir isso. Israel, quando coloca uma missão na frente, vai cumprir. E mais, essas duas organizações terroristas, elas são fatores de instabilidade do Oriente Médio. No momento em que os países do Oriente Médio tentam atrair investimento internacional, descobrir a sua nova fase de vocação econômica pós-petróleo e criando universidades, centro e atraindo investimento estrangeiro, o que eles querem é paz no Oriente Médio. E eles sabem que não haverá paz por causa de organizações terroristas que desestabilizam a região. Terceiro ponto importante é que o Hezbollah é ligado ao Irã. E o Irã tornou-se o país desestabilizador junto com essas organizações terroristas do Oriente Médio. Todos os outros países, não houve retrocesso no diálogo e nas relações com Israel. Veja que coisa interessante, em épocas passadas, quando entrava um Estado árabe era atacado por Israel, havia quase que uma confraria dos árabes contra Israel. As próprias negociações de entendimento diplomático de Israel com países como a Arábia Saudita não recuaram depois do dia 7 de outubro e da guerra no Oriente Médio, porque todos os países sabem que os fatores de instabilidade na religião é o Hezbollah, o Hamas e o Irã. Por isso, eu entendo que essa guerra vai escalar, que o Oriente Médio não vai, evidentemente, endossar Israel, mas não vai criar dificuldade para que Israel conclua a sua missão de desestabilizar Hamas e Hezbollah e consequentemente, o Irã. Mota, o que a gente pode esperar dessa nova fase da guerra, mas há diferenças importantes e substanciais do que aconteceu em Gaza, né? O Hezbollah é um grupo que, como bem disse o Dávila, recebe ajuda financeira do Irã, tem mais recursos bélicos e um contingente de homens muito superior ao Hamas. Sim, mas são todos farinha do mesmo saco, Caniato. O Hamas, Hezbollah, os Houthi do Iêmen, são todos farinha do mesmo saco. São terroristas fundamentalistas cuja barbárie é inconcebível. O Ocidente testemunhou isso no massacre de 7 de outubro em Israel. Hoje só há uma barreira impedindo esse terror de se espalhar pelo mundo. Essa barreira se chama Israel.
Se Israel cair, não vai demorar muito para a mesma coisa acontecer com o Ocidente. Felizmente, a chance disso acontecer é muito remota. Os moradores do sul do Líbano, nessa região que foi atacada por Israel, receberam ligações telefônicas de um número do próprio país. Essa ligação orientava para que a população se distanciasse de qualquer posto de comando e depósito de munições usado pelo Hezbollah. E aí é importante perguntar, caro espectador, que outro país você conhece na história da humanidade que avisa com antecedência os locais onde vai bombardear para reduzir o número de vítimas? Eu vou terminar o meu comentário com palavras aqui do meu amigo Roberto Rachevsky, falando sobre essa última ofensiva. O Rachevsky diz: a escalada da guerra é inevitável se Israel quiser vencer seu inimigo. Em algum momento no futuro, os combates terão que se estender à fonte do mal, os ayatolás iranianos e sua guarda revolucionária. A guerra entre o Irã e seus fantoches contra Israel não é apenas territorial ou ideológica, ela é existencial. Para fechar você, Beraldo, imagina os Estados Unidos têm um papel fundamental e preponderante para estancar o avanço de outros grupos terroristas por ali, né, Beraldo? Pois é, agora essa ajuda que os Estados Unidos dá a Israel, ela se contrasta com o discurso oficial do governo, o governo democrata de Joe Biden, lembrem-se, Joe Biden ainda é presidente dos Estados Unidos, e fica tentando colocar um peso contra Israel para agradar a opinião pública dos eleitores democratas nos Estados Unidos. Agora, o fato concreto é que Israel foi atacado de forma brutal e Israel tem o espírito de sobrevivente. Israel, como país, a população israelense, eles estão sobrevivendo e garantindo a sua existência, e não é no sentido figurado. A gente precisa lembrar que existem já gerações de jovens adultos que já nasceram com essa lavagem cerebral que o seu propósito de vida seria matar judeus, exterminar Israel do mapa. Como é que você se defende disso? Pessoas para quem a razão não vale. Então Israel está respondendo à altura do seu desafio. E o que mais me impressiona, Caniato, é ficar vendo a repercussão internacional. Pessoas que nunca foram lá, não conhecem a dinâmica do conflito, não leram, não se informaram a fundo para entender como é que as coisas acontecem e ficam lá. Genocidas! Israel está cometendo uma barbárie contra a faixa de Gaza e o seu povo e blá, 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 blá. E aí, quando olham para o Brasil, vão falar de meio ambiente. Olham para o Brasil e vão falar, vamos salvar a Amazônia, vamos acabar com as queimadas. Mas não falam que a cada 5 dias no Brasil morrem 500 pessoas como morreram nesse ataque, de forma permanente, somando mais de 40 mil por ano. Por que não vem aqui falar a mesma coisa? Por que não vem cobrar o governo brasileiro da barbárie, da chacina permanente em que a gente vive? Então fica muito difícil, Caniato.